Os três próximos fatores do caminho, ou linguagem correta, ação correta e modo de vida correto, podem ser tratados em conjunto, uma vez que, em conjunto, formam a primeira das três divisões do caminho, a divisão da disciplina moral. Embora os princípios apresentados nessa seção combatam as ações imorais e promovem a boa conduta, o seu fim último é mais espiritual que ético. Eles não são prescritos como meros guias para a ação, mas, antes de mais, como ajuda para a purificação mental. Como medida necessária para o bem-estar humano, a ética justifica, desde logo, a sua presença no ensinamento do Buda, e a sua importância não pode ser subestimada. Porém, no contexto da especificidade do caminho do meio, os princípios éticos são subordinados ao poderoso objetivo do caminho, a libertação definitiva de dukkha. É o mesmo que dizer que, para que o treino moral constitua uma parte efetiva do caminho, ele deve ser cultivado sob os dois primeiros fatores do caminho, o entendimento correto e a postura mental correta, e também conduzir ao avanço na via, contribuindo para os treinos da concentração e da sabedoria. Embora o treino da disciplina moral ou virtude seja colocado na primeira posição de entre os três grupos das práticas, não deve ser olhado de forma ligeira, porque, na verdade, ele constitui o alicerce de todo o caminho, sendo essencial para o sucesso nos outros treinos. O próprio Buda incitou frequentemente os seus discípulos a aderirem às regras da disciplina, vendo perigo na mais leve falta. Certa vez, quando um monge se aproximou do Buda, pedindo-lhe uma breve explicação sobre o treino, este lhe disse: antes de mais nada, deve munir-se da condição primeira para alcançar os estados mentais benéficos, ou seja, uma irrepreensível disciplina moral e entendimento correto. Depois, quando tiver a disciplina moral bem purificada e o seu entendimento bem estabelecido, deve cultivar os 4 fundamentos da atenção plena. A palavra Pali, que temos estado a traduzir por disciplina moral, sila, surge nos textos com várias e elevadas acepções, todas relacionadas com conduta exemplar. Em alguns textos, denota a ação em conformidade com os princípios morais, em outros, as qualidades virtuosas do caráter que resultam da observância dos princípios morais. Sila, na acepção de preceitos, representa o lado formal do treino. Na acepção de virtude, o ânimo imanente, e na acepção de conduta correta, a manifestação da virtude nas situações da vida real. Com bastante frequência, a definição formal de sila é formulada como sendo a abstenção de ações prejudiciais, corporais ou verbais. Esta definição, pondo a ênfase na ação exterior, parece superficial. Outras explicações, contudo, compensam essa deficiência e revelam que sila é bem mais do que parece à primeira vista. O Abhidhamma, por exemplo, conota sila com os fatores mentais da abstinência, linguagem correta, ação correta e modo de vida correto. Identificação essa que deixa claro que aquilo que está realmente a ser cultivado através da observância dos preceitos é, na verdade, a mente. Assim, ao mesmo tempo que o treino de sila traz o benefício público de inibir ações prejudiciais no plano social, traz também o benefício pessoal da purificação mental, impedindo as impurezas de nos ditarem o que devemos fazer. A palavra moralidade ou os seus derivados sugerem um sentido de obrigação e constrangimento que é, de todo, alheio à concepção budista de sila. Essa conotação resulta provavelmente dos antecedentes teístas da ética ocidental. O budismo, com a sua estrutura não teísta, baseia a ética não na noção de obediência, mas na de harmonização. De fato, os comentários dos suttas
explicam a palavra sila recorrendo a uma outra palavra, samadhana, que significa harmonia ou compatibilidade. A observância de sila conduz à harmonia, a diversos níveis, social, psicológico, kármico e contemplativo. Ao nível social, os princípios de sila ajudam a estabelecer relações interpessoais harmoniosas, envolvendo o conjunto diferenciado de membros da sociedade, com seus diferentes objetivos e interesses pessoais, numa ordem social coesa, na qual o conflito, se não totalmente eliminado, é pelo menos reduzido. Ao nível psicológico, sila traz harmonia à mente, proteção dos danos causados pela culpa e pelo remorso. Ao nível kármico, sila assegura harmonia com a lei cósmica do karma e, por esta razão, garante resultados favoráveis em relação à próxima etapa no decurso da ronda de repetidos nascimentos e falecimentos. E ao quarto nível, o nível contemplativo, sila ajuda a estabelecer a purificação preliminar da mente, a qual será completada mais profunda e rigorosamente através do desenvolvimento progressivo da serenidade e do insight. Quando definidos sinteticamente, os fatores do treino moral são habitualmente expressos na negativa, em termos de abstinência. Mas sila é mais do que abstenção do que é errado. Cada princípio incluído no preceito tem, como veremos, dois aspectos, sendo que ambos são essenciais para o treinamento como um todo. Um é a abstinência do que é nocivo e o outro é o compromisso com o que é benéfico, sendo o primeiro chamado de prevenção e o segundo atuação. No início do treino, o Buda enfatiza o aspecto da prevenção. Ele faz não porque a abstinência do que é nocivo seja por si própria suficiente, mas sim para situar os passos da prática na sua ordem apropriada. Os passos são expostos na sua ordem natural, na famosa passagem do Dhammapada. Evitar o mal, cultivar o bem, purificar a própria mente. Esse é o ensinamento de todos os Budas. Os outros dois passos, além de evitar o mal, que seria cultivar o bem e purificar a mente, também recebem a devida atenção, mas para o seu êxito é imprescindível a determinação de evitar o que é nocivo. Sem essa determinação, a tentativa de desenvolver qualidades meritórias está fadada a resultar num quadro de desenvolvimento distorcido e redutor. O treino da disciplina moral domina os dois principais canais da ação exterior, a fala e o corpo, bem como outra área de vital importância, a nossa forma de ganhar a vida. Assim, o treino contém 3 fatores: linguagem correta, ação correta e modo de vida correto. Então agora eu vou ler sobre a virtude que consta no guia de estudo O Caminho para a Liberdade. Sila, ou virtude, é a base sobre a qual todo nobre caminho óctuplo se apoia. A prática de sila está definida pelos 3 elementos do caminho óctuplo: linguagem correta, ação correta e modo de vida correto. Os budistas praticantes em geral adotam um conjunto específico de regras de treinamento adequadas à sua situação de vida. Homens e mulheres leigos observam os 5 preceitos. Homens e mulheres leigos que estão praticando meditação intensiva observam os 8 preceitos. Os monges noviços, que é Samanera, e as monjas noviças Samaneri observam os 10 preceitos. Um bico completamente ordenado segue as 227 regras do bico Patimokkha, e uma bhikkhuni segue as 311 regras do bhikkhuni Patimokkha. Então, esses 5 preceitos são: eu tomo o preceito de abster-me de matar seres vivos, eu tomo o preceito de abster-me de tomar o que não foi dado, eu tomo o preceito de abster-me de comportamento sexual impróprio, eu tomo o preceito de abster-me da linguagem incorreta, e 5º, eu tomo o preceito de abster-me do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência.
Bom, então os 8 preceitos, essas regras de treinamento são observadas por leigos durante os períodos de prática de meditação intensiva e durante os dias do Uposatha. Os 8 preceitos estão baseados nos 5, com o terceiro preceito ampliado, proibindo toda atividade sexual, e 3 preceitos adicionais que apoiam em particular a prática da meditação. Então, como o primeiro, eu tomo o preceito de abster-me de matar seres vivos, eu tomo o preceito de abster-me de tomar o que não for dado, eu tomo o preceito de abster-me de comportamento não casto, eu tomo o preceito de abster-me da linguagem incorreta, eu tomo o preceito de abster-me do vinho, álcool e outros embriagantes que causam negligência, eu tomo o preceito de abster-me de comer nos horários proibidos, isto é, depois do almoço, eu tomo o preceito de abster-me de dançar, cantar, ouvir música, ver espetáculos de entretenimento, de usar ornamentos, perfumes, de embelezar o corpo com cosméticos. E o 8º, eu tomo o preceito de abster-me de deitar em leitos elevados ou luxuosos. As recompensas da virtude. Ananda diz: qual, venerável, é a recompensa e a bênção da virtude? Estar livre da ansiedade, Ananda. E de estar livre da ansiedade? Satisfação, Ananda. E da satisfação? Êxtase, Ananda. E do êxtase? Tranquilidade, Ananda. E da tranquilidade? Felicidade, Ananda. E da felicidade? Concentração, Ananda. E da concentração? Visão e conhecimento de como as coisas na verdade são. E da visão e conhecimento de como as coisas na verdade são? Desencanto e desapego, Ananda. E do desencanto e do desapego? A visão e o conhecimento da libertação, Ananda. 5 bênçãos, chefe de família, são obtidas pelo homem íntegro através da prática da virtude. Quais são elas? Em primeiro lugar, devido à sua diligência, ele obtém muitas posses. Em segundo lugar, ele obtém boa reputação devido à sua moralidade e boa conduta. Em terceiro lugar, em qualquer assembleia que ele entre, quer seja de Khatiyas, Brahmanes, chefes de família ou contemplativos, ele se comporta de modo seguro e autoconfiante. Em quarto lugar, ele não morre confuso. Em quinto lugar, na dissolução do corpo, após a morte, ele renasce num destino feliz, no paraíso. Essas são as 5 bênçãos para aquele que é íntegro através da prática da virtude. Além disso, é o caso em que você se recorda das suas próprias virtudes. Elas são intactas, não laceradas, imaculadas, libertadoras, elogiadas pelos sábios, desapegadas, que conduzem à concentração. Em todos os momentos em que um nobre discípulo esteja se recordando das suas virtudes, a sua mente não estará tomada pela cobiça, pela raiva, pela delusão. A sua mente seguirá firme, baseada nas suas virtudes. E quando a mente segue firme, o nobre discípulo obtém a compreensão do objetivo, obtém a compreensão do Dhamma, obtém satisfação com o Dhamma. Naquele que está satisfeito, o êxtase surge. Naquele que está em êxtase, o corpo se acalma. Aquele cujo corpo se acalma experimenta a tranquilidade. Naquele que está tranquilo, a mente se torna concentrada. Linguagem correta, Samavacha, em Pali. O Buda divide a linguagem correta em 4 vertentes: abstenção de linguagem falsa, abstenção de linguagem caluniosa, abstenção de linguagem ofensiva e abstenção da fútil tagarelice. Pelo fato de os efeitos da fala não serem tão imediatamente evidentes como os da ação corporal, a sua importância e potencial passam despercebidos facilmente. Porém, uma pequena reflexão mostrará que a linguagem e o seu rebento, a palavra escrita, podem ter enormes consequências, tanto para o bem como para o mal. De fato, ao passo que para seres como os animais, que vivem a um nível pré-verbal, a ação física tem importância dominante, para os seres humanos, imersos em comunicação verbal, a linguagem adquire a predominância.
O modo de falar pode destruir vidas, criar inimigos ou iniciar guerras, mas também pode dar sabedoria, curar divisões e criar a paz. Muito embora tenha sido sempre assim, na época moderna os potenciais positivo e negativo da linguagem foram sobremaneira ampliados pelo enorme incremento dos meios, rapidez e âmbito das comunicações. A capacidade para expressão verbal, oral e escrita tem, frequentemente, sido vista como a marca distintiva da espécie humana. Daí que possamos considerar essa capacidade um atributo da excelência humana, em vez de, como demasiadas vezes é o caso, um sinal da degradação humana. Abstenção de linguagem falsa. Aqui a pessoa rejeita a linguagem falsa e abstém-se dela. Fala a verdade, é devotada à verdade, fiável, merecedora de confiança. Não é uma enganadora dos homens. Quando numa reunião, num grupo de pessoas, entre familiares, em sociedade ou na corte do rei, se chamada e solicitada como testemunha para dizer o que sabe, responde: se nada souber, não sei nada, mas se sabe, responde: sei. Se não tiver visto, responde: não vi nada, e se tiver visto, responde: vi. Assim, a pessoa nunca mente de forma consciente, seja para vantagem própria, seja para de outra pessoa, seja ainda para qualquer outra vantagem. Essa declaração do Buda evidencia quer o lado negativo, quer o positivo do preceito. O negativo é a abstenção da mentira, o positivo é falar a verdade. O fator determinante por trás da transgressão é a intenção de enganar. Se uma pessoa diz alguma coisa falsa acreditando ser verdade, não há quebra do preceito, já que a intenção de enganar está ausente. Ainda que a intenção de enganar seja comum a todos os casos de linguagem falsa, as mentiras podem aparecer em diferentes matizes, em função da sua raiz motivadora, seja ela a cobiça, a aversão ou a ilusão. Quando a cobiça é a motivação determinante, resulta na mentira que visa o ganho de alguma vantagem pessoal, para a pessoa ou para alguém próximo dela, riqueza material, posição, respeito ou admiração. Quando a motivação é a aversão, a linguagem falsa ganha a forma da mentira maliciosa, a mentira que visa magoar ou prejudicar os outros. Quando é a ilusão o motivo principal, o resultado é uma forma menos perniciosa de falsidade, mentira compulsiva e irracional, mentira por divertimento, mentira por conta de uma brincadeira. A grande severidade do Buda em relação à mentira resulta de várias razões. Somente numa atmosfera de mútua confiança podem as pessoas viverem juntas em sociedade, tendo então razão para acreditar que os outros irão falar verdade. Por destruir as bases da confiança e induzir a suspeição social, a mentira generalizada constitui o sintoma que assinala a passagem da solidariedade social ao caos. Contudo, mentir tem também consequências de natureza profundamente pessoal, que não são menos desastrosas. Pela sua própria natureza, as mentiras tendem a proliferar. Tendo mentido uma vez, e vendo a nossa palavra sob suspeita, sentimos-nos compelidos a mentir novamente, em defesa da nossa credibilidade, na tentativa de darmos uma imagem consistente dos acontecimentos. Assim, o processo repete-se, as mentiras ampliam-se, multiplicam-se e emaranham-se, até nos trancarem numa gaiola de falsidades, da qual é difícil escapar. A mentira é, assim, um paradigma de todo o processo da ilusão subjetiva, e o seu presunçoso criador, sugado pelas suas próprias fraudes, acaba sempre por ser a vítima delas. Estas considerações têm por base, provavelmente, as palavras do Buda no conselho que deu ao seu filho, o jovem noviço Rahula, imediatamente após o rapaz ter sido ordenado. Uma vez, o Buda dirigiu-se a Rahula, apontou para um vaso de água e perguntou:
Rahula, você consegue ver a água no vaso? Rahula responde: sim. Da mesma forma, é o sucesso espiritual daquele que não tem medo de dizer deliberadamente uma mentira. Então o Buda derramou a água, pousou o vaso e disse: vê, Rahula, como foi essa água deitada fora? Do mesmo modo, aquele que mente deliberadamente deita fora todo o sucesso espiritual que havia alcançado. E continuou: consegue ver como este vaso está vazio agora? Do mesmo modo, aquele que não sente vergonha em dizer mentiras está vazio de sucesso espiritual. Depois o Buda voltou o vaso ao contrário e disse: consegue ver este vaso voltado ao contrário? Do mesmo modo, aquele que diz uma deliberada mentira volta ao contrário seu sucesso espiritual e torna-se incapaz de progredir. Portanto, concluiu o Buda, não se deve dizer uma mentira deliberada, nem mesmo por brincadeira. Disse que no decurso do seu treinamento, ao longo de muitas vidas, para alcançar a iluminação, o Bodhisattva é capaz de quebrar qualquer dos preceitos morais, exceto o do compromisso para com a verdade. A razão disso é muito profunda e mostra que o compromisso com a verdade transcende em importância o domínio da ética e mesmo o da purificação mental, transportando-nos até os domínios do conhecimento e do ser. Falar com verdade corresponde na esfera da comunicação interpessoal, à sabedoria na esfera da compreensão privada. As duas são, respectivamente, as modalidades exterior e interior do mesmo compromisso com o que é real. A sabedoria consiste na realização da verdade. E a verdade não é simplesmente uma proposição verbal, mas sim a natureza das coisas tal como são. Para realizarmos a verdade, todo o nosso ser tende a alcançar a harmonia com a factualidade, com as coisas tal como elas realmente são, o que, desde logo, impõe que na comunicação com os outros respeitemos as coisas como elas são, falando a verdade. O discurso verdadeiro faz a correspondência entre o nosso íntimo e a real natureza dos fenômenos, possibilitando deste modo que a sabedoria brote e apreenda essa natureza. Assim, mais que um princípio ético, o compromisso com a verdade é uma questão de estarmos na realidade e não na ilusão, de estarmos na verdade apercebida pela sabedoria e não nas fantasias tecidas pelo desejo. Abstenção da linguagem caluniosa. Linguagem caluniosa é linguagem que procura gerar inimizade e divisão, que procura separar uma pessoa ou grupo de outros. A motivação por trás desse tipo de linguagem é geralmente a aversão, o despeito devido ao sucesso ou às virtudes de um rival, com a intenção de destruir a sua imagem, denigrindo-a verbalmente. Poderão eventualmente existir outros motivos: a intenção cruel de prejudicar os outros, o desejo malicioso de atrair afeição para nós próprios, o perverso deleite de ver amigos divididos. A linguagem caluniosa é uma das transgressões morais mais graves. A raiz da aversão já torna em si mesma o karma nocivo bastante pesado, mas, ocorrendo a ação após deliberação, a sua força negativa torna-se ainda mais forte, por causa dessa premeditação. Mas, quando a abstenção caluniosa é falsa, os dois erros, falsidade e calúnia, combinam-se para produzir um karma nocivo especialmente poderoso. Os textos canônicos registram vários casos em que a calúnia sobre um companheiro inocente conduziu a um imediato renascimento no plano dos infernos. O oposto da calúnia, como o Buda indica, é a linguagem que promove a amizade e a harmonia. Essa linguagem tem origem na mente que está imbuída de amor universal e empatia. Ela ganha a confiança e o afeto dos outros por esses sentirem que podem confiar sem receio de que as suas revelações sejam usadas contra si próprios. Para lá dos óbvios benefícios que traz na vida presente, diz-se que a abstenção da calúnia tem como consequência kármica
o ganho de um séquito de amigos que não se voltarão contra nós em função de palavras caluniosas ditas por outros. Abstenção da linguagem ofensiva. A linguagem ofensiva é dita com raiva e intenção de causar sofrimento ao avisado. Esse tipo de linguagem pode assumir diferentes formas, 3 das quais devem aqui ser mencionadas. Uma é a humilhação, responder, ultrajar ou condenar outrem iradamente com palavras ásperas. A segunda é o insulto, magoar outrem atribuindo-lhe alguma característica que seja ofensiva da sua dignidade. E a terceira é o sarcasmo, falar de modo ostensivamente elogioso, mas num tom ou numa entoação da pronúncia tal que a intenção irônica se torna evidente e magoa. A principal raiz da linguagem ofensiva é a aversão surgida na forma de raiva, sendo que a negatividade tende a agir impulsivamente sem deliberação. A transgressão é menos grave que a calúnia, portanto vai ter geralmente uma consequência kármica menos severa. O seu antídoto ideal é a paciência, aprendermos a tolerar a culpabilização e a crítica por parte dos outros, a compreender os seus defeitos, a respeitar diferentes pontos de vista, a suportar o insulto sem nos sentirmos compelidos a retaliar. O Buda apela à paciência mesmo nas mais difíceis condições. Há um trecho do Símile da Serra. Mesmo, bicos, no caso de ladrões e assassinos, vos cerrarem as pernas e as articulações, quem quer que ceda à cólera não estará seguindo o meu ensinamento. Para isso, vocês devem treinar assim: imperturbável permanecerá a minha mente, com um coração cheio de amor e livre de qualquer malícia, e empregarei esta pessoa com pensamentos de ternura abrangentes, profundos e livres de cólera ou ódio. Abstenção da fútil tagarelice. A fútil tagarelice é a conversa inútil, é o discurso vazio de objetivo e de profundidade. Essa linguagem não comunica nada de valor, agita simplesmente as negatividades na nossa mente e nas dos outros. O Buda aconselha a que a fútil tagarelice seja dominada e que nosso discurso se restrinja, tanto quanto possível, a assuntos de genuína importância. No caso de ser um bico, as palavras devem ser selecionadas e primordialmente relacionadas com o Dhamma. Os laicos terão uma maior necessidade de conversas ligeiras e emocionais com amigos e família, mas também eles devem cuidar de impedir que a conversação divague por campos onde a mente irrequieta, sempre desejosa de alimento, possa encontrar uma oportunidade para se entregar às suas propensões negativas. O antídoto da linguagem fútil refere-se unicamente à necessidade de evitar o nosso envolvimento nesse tipo de conversação. Hoje em dia, será talvez conveniente conferir a esse fator um ângulo diferente, por imperativo de desenvolvimento peculiares ao nosso tempo e desconhecido ao tempo do Buda e dos antigos comentaristas. O ângulo a que me refiro é o de evitar a exposição à fútil tagarelice com que somos constantemente bombardeados através dos meios de comunicação criados pela tecnologia moderna. Uma enorme variedade de invenções, televisões, rádios, jornais, revistas, cinema, despeja um fluxo contínuo de informação inútil e de entretenimento alienante, cujo resultado prático é tornar a mente passiva, vazia e estéril. Todos esses envolvimentos, ingenuamente aceitos como progresso, ameaçam turvar a nossa sensibilidade estética e espiritual e tornar-nos surdos ao superior chamamento da vida contemplativa. O verdadeiro aspirante à via da libertação tem de ser muito criterioso em relação àquilo em que se envolve. Bicos, um enunciado dotado com esses 5 elementos é bem falado, não é mal falado, não será passível de crítica e censura pelos sábios. Quais 5? É falado no momento apropriado, contém a verdade, falado com afeição, falado para trazer benefício, falado com a mente plena de amor-bondade. No caso de palavras que o Tathagata sabe que não correspondem aos fatos, inverdades,
não trazem nenhum benefício, antipáticas e desagradáveis para os outros, ele não as diz. No caso de palavras que o Tathagata sabe que são factuais, verdadeiras, mas não trazem nenhum benefício, antipáticas e desagradáveis para os outros, ele não as diz. No caso de palavras que o Tathagata sabe que são factuais, verdadeiras, benéficas, porém antipáticas e desagradáveis, ele possui o bom senso do momento correto de dizê-las. No caso de palavras que o Tathagata sabe que não correspondem aos fatos, inverdades, não trazem nenhum benefício, porém são simpáticas e agradáveis para os outros, ele não as diz. No caso de palavras que o Tathagata sabe que são factuais, verdadeiras, mas não trazem nenhum benefício e são simpáticas e agradáveis para os outros, ele não as diz. No caso de palavras que o Tathagata sabe que são factuais, verdadeiras, benéficas e simpáticas e agradáveis para os outros, ele possui o bom senso do momento correto de dizê-las. Por que isso? Porque o Tathagata tem compaixão pelos seres vivos. Existem esses 10 tópicos adequados de conversação. Quais 10? Falar sobre ter poucas necessidades, sobre a satisfação, sobre o isolamento, sobre não estar enredado, sobre estimular a energia, sobre a virtude, sobre a concentração, sobre a sabedoria, sobre a libertação e sobre o conhecimento e a visão da libertação. Esses são os 10 tópicos de conversação. Se vocês conversassem repetidamente sobre esses tópicos de conversação, vocês ofuscariam até o sol e a lua com o seu brilho, tão forte, tão poderoso. Samakamanta, que é o quarto fator do nobre caminho óctuplo, a ação correta. Ação correta significa a abstenção das ações não meritórias que tem o corpo como seu habitual meio de expressão. O elemento central deste fator do caminho é o fator mental da abstinência. O Buda refere 3 componentes para a ação correta: a abstenção de tirar a vida, a abstenção de tomar o que não foi dado e a abstenção de conduta sexual incorreta. A abstenção de tirar a vida. A abstenção de tirar a vida tem uma abrangência mais vasta do que a mera abstenção de matar outros seres vivos. O preceito impõe a abstenção de matar qualquer ser sensível. Um ser sensível é um ser vivo dotado de mente ou consciência. Em termos práticos, seres humanos, animais e insetos. As plantas, por sua vez, não são consideradas seres sensíveis. Embora elas evidenciem algum grau de sensibilidade, não dispõem de consciência completamente desenvolvida, o atributo distinto de um ser sensível. O tirar a vida que há que evitar a deliberada destruição da vida de um ser dotado de consciência. Este princípio baseia-se no entendimento de que todos os seres amam a vida e temem a morte, de que todos almejam a felicidade e são avessos ao sofrimento. O impulso essencial da transgressão é a intenção de matar, resultando na ação que priva um ser de vida. O suicídio também conta como uma violação, mas não o matar acidental, já que aí não há intenção de destruir a vida. A abstinência pode considerar-se aplicável a 2 tipos de ação, um principal e outro secundário. O primeiro é a efetiva destruição da vida e o segundo é molestar ou torturar outro ser sem o matar. Embora a declaração do Buda sobre não molestar seja bem simples e direta, alguns comentários posteriores desenvolvem uma análise pormenorizada desse princípio. Um recente tratado tailandês de um erudito patriarca que congrega e analisa com particular acuidade uma grande quantidade de material antigo poderá ser aqui sintetizado. O tratado afirma que o tirar de vida pode ter, em termos morais, diversos graus, implicando consequências também diversas. As 3 variáveis mais importantes que caracterizam o peso moral são o objeto, a motivação e o esforço. No respeitante ao objeto, é diferenciado quanto à gravidade entre matar um ser humano e matar um animal, sendo o primeiro caso mais pesado karmicamente.
uma vez que o homem tem um sentido de moralidade mais desenvolvido, bem como um maior potencial espiritual. De entre os seres humanos, o grau do peso kármico depende das qualidades da pessoa morta e da sua relação com o assassino. Assim, matar uma pessoa de qualidades espirituais superiores ou uma pessoa benfeitora, tal como pais ou professores, é um ato especialmente grave. Por sua vez, a motivação do ato de matar também influencia o seu peso moral. O ato de matar pode ser determinado por cobiça, ódio ou ignorância. Dos três, matar motivado pelo ódio é o mais grave, e tanto mais quanto maior o grau de premeditação do ato. O montante de esforço que é envolvido no ato também tem influência, sendo o karma nocivo proporcional à quantidade e à força das negatividades. O lado positivo da abstenção de tirar a vida, como o Buda indica, é o desenvolvimento da bondade e da compaixão por outros seres. O discípulo, além de evitar destruir a vida, tem um coração pleno de empatia, desejando o bem-estar a todos os seres. A preocupação com o bem-estar dos outros e o compromisso de não os molestar representa a aplicação prática do segundo fator do caminho, o pensamento correto, nas suas facetas de benevolência e beneficência. A abstenção de tomar o que não foi dado. Tomar o que não foi dado significa apropriação de pertences legítimos de outrem, com intenção de roubar. Se tomar algo que não tem dono, objetos não reclamados, como por exemplo pedras, madeira ou mesmo joias extraídas da terra, esse ato não constitui violação, mesmo que os objetos não tenham sido oferecidos. Constitui, contanto, violação, embora isso não tenha sido expressamente declarado, ocultar aos outros aquilo que lhes cabia legitimamente receber. Os comentários mencionam inúmeras formas em que tomar o que não foi dado pode ocorrer. Enumeraremos alguns dos mais comuns. Primeiro, furto, tirar secretamente pertences de outros por arrombamento de casa, retirar a carteira, etc. Segundo, roubo, tirar o que pertencem a outro pela força ou pela ameaça. Terceiro, saque, puxar repentinamente um pertence de outro antes que esse tenha tempo para reagir. Quarto, fraude, ter posse de pertences de outros através de falsamente os reclamarmos como nossos. Quinto, charlatanice, usar pesos ou medidas viciados para enganar clientes. O grau de peso moral associado ao ato é determinado pelo valor do objeto tirado, pelas qualidades da vítima e pelas condições subjetivas do ladrão. No que respeita ao primeiro, o peso moral é diretamente proporcional ao valor do objeto. Quanto ao segundo aspecto, o peso depende das qualidades da pessoa despojada. No que respeita ao terceiro, temos que atos de furto podem ser motivados quer por cobiça, quer por ódio. Assim, embora a cobiça seja a causa mais comum, o ódio pode igualmente ser responsável, como no caso em que alguém despoja outro dos seus pertences, não tanto por os querer, mas mais por pretender prejudicá-lo. Desses dois casos, aquele que é motivado pelo ódio é mais grave karmicamente. O lado positivo da abstenção de roubar é a honestidade, a qual implica respeito pelo que aos outros pertence e pelo direito que tem de usar os seus haveres como quiserem. Outra virtude associada é o contentamento. A virtude oposta mais importante é a generosidade, a qualidade de se dispor da riqueza e possessões próprias em benefício dos outros. A abstenção da conduta sexual incorreta. Os propósitos orientadores deste preceito, do ponto de vista ético, são proteger as relações conjugais de um rompimento e também promover a confiança e a felicidade na união. Do ponto de vista espiritual, ajuda a contrariar a tendência para o desejo sexual, constituindo desse modo um passo na direção da renúncia, a qual atinge a consumação da observação do celibato, a que são obrigados bhikkhus e bhikkhunis. Para os laicos, o preceito impõe a abstenção de relações sexuais com parceiros ilícitos. A transgressão principal é a prática da união sexual completa,
mas todos os outros relacionamentos sexuais de envolvimento menos abrangente devem ser igualmente considerados como infrações, embora secundárias. A principal questão que o preceito levanta é como definir o parceiro a ser considerado como ilícito. O Buda, na sua explanação, coloca o assunto na perspectiva do homem, porém, tratados posteriores enquadram-no para ambos os sexos. Para o homem, há 3 tipos de mulheres que são consideradas parceiras ilícitas. Primeiro, a mulher casada. Isso inclui, além da mulher casada, a mulher que, não sendo legalmente esposa, seja generalizadamente considerada como consorte do homem, que viva com ele, seja mantida por ele, ou de alguma forma conhecida como sua companheira. Todas essas mulheres são parceiras ilícitas para outro homem que não o marido. Essa classe pode igualmente incluir a mulher comprometida com outro homem. Porém, a viúva e a divorciada não estão fora de alcance, desde que não excluídas por outras razões. Segundo, a mulher ainda sob proteção, trata-se da mulher sob proteção da mãe, do pai, de parentes ou outras pessoas legalmente qualificadas como suas protetoras. Esta cláusula não permite as escapadelas, nem os casamentos secretos, contrários aos desejos da parte protetora. Terceiro, a mulher proibida pelas convenções sociais. Isto aplica-se a parentes próximas inibidas de serem parceiras pela tradição social, as monjas e outras mulheres com voto de celibato, bem como as que estejam inibidas pela lei vigente. Do ponto de vista da mulher, 2 tipos de homens são considerados parceiros ilícitos. Primeiro, qualquer homem que não o marido está fora de questão. Assim, a mulher casada viola o preceito se quebrar o voto da fidelidade para com o marido. Porém, a viúva ou a divorciada é livre de voltar a se casar. Segundo, qualquer homem proibido pelas convenções sociais, tais como parentes próximos ou que estejam sob o voto de celibato. Além desses, qualquer caso de união sexual forçada, violenta, coerciva, configura uma transgressão. Contudo, nesses casos, a violação respeita apenas ao infrator, não ao que foi obrigado a submeter-se. A virtude associada à abstinência é, no caso dos laicos, a fidelidade conjugal. Marido e mulher devem ambos ser dedicados mutuamente, estar satisfeitos na relação e não arriscar uma ruptura com a procura de parceiros externos. Este princípio, porém, não confina as relações sexuais à união marital. É suficientemente flexível para aceitar situações alternativas que não confrontem as convenções sociais. O seu propósito essencial, como foi dito, é prevenir relacionamentos sexuais que possam causar dano a terceiros. No caso de pessoas maduras e independentes, embora não casadas, estabelecerem um relacionamento sexual de mútuo acordo, não há qualquer quebra do fator de treino, desde que, naturalmente, não seja causado dano a outra pessoa. Bicos e bicunis ordenados, bem como homens e mulheres que tenham assumido os 8 ou 10 preceitos, estão obrigados ao celibato. Devem abster-se não só de conduta sexual incorreta, mas também de todo e qualquer envolvimento sexual. A vida santa, na sua perfeita plenitude, aspira a completa pureza em pensamentos, palavras e ato, e isso exige que seja travada a maré do desejo sexual. Agora, o modo de vida correto, que seria o 5º fator do nobre caminho óctuplo, Sama Adiva. O modo de vida correto diz respeito à questão de assegurar que se ganha vida de modo justo. Em relação aos discípulos leigos, o Buda ensina que a riqueza deve ser conseguida em conformidade com determinados padrões, ser adquirida unicamente através de meios legais, não ilegalmente, ser adquirida de modo pacífico, sem coerção ou violência, ser adquirida honestamente, não através de engodo ou fraude, ser adquirida sem envolver danos aos outros. O Buda especifica 5 tipos de modos de vida que implicam dano a outros, devendo, portanto, ser rejeitados, designadamente negociar com armas, seres humanos, seres vivos. Isso envolve a produção e comércio de carne,
negócios com intoxicantes e venenos, e nomeia ainda diversos meios desonestos de obter riqueza, os quais configuram um modo de vida incorreto: vigarice, deslealdade, adivinhação, dolo e usura. Naturalmente que qualquer ocupação que requeira a violação da linguagem correta ou da ação correta é um modo de vida errado, ainda que algumas atividades, como a venda de armas ou intoxicantes, possam não violar esses fatores, não deixando contudo de ser erradas, devido à sua consequência nefasta para os outros. O nosso tratado tailandês analisa os aspectos positivos do modo de vida correto em 3 adequadas categorias: justeza relativa a ações, justeza relativa às pessoas e justeza relativa aos objetos. Justeza relativa às ações significa que os trabalhadores devem cumprir diligentemente e conscienciosamente os seus deveres, sem desperdiçar tempo, sem reclamar ter trabalhado mais horas do que efetivamente trabalharam e sem desviar bens da empresa. A justeza relativa a pessoas significa que o devido respeito e consideração devem ser mostrados aos empregadores, empregados, colegas e clientes. Um empregador, por exemplo, deve atribuir aos trabalhadores tarefas para as quais estejam habilitados, pagar-lhes bem, promovê-los quando o merecem e dar-lhes folgas ocasionais, bem como bônus. Os colegas devem cooperar em vez de competir, enquanto os comerciantes devem ser equitativos nos seus negócios com os clientes. Justeza relativa ao objeto significa que nas transações e vendas comerciais os produtos devem ser apresentados com sinceridade. Aí não deve existir publicidade enganosa, deturpação da sua real qualidade ou quantidade, nem manobras desonestas.